Bem, as regras da... As regras não. Os comunicadores vão ter de 15 a 20 minutos para fazer a sua comunicação. Depois disso, terá 5 minutos para perguntas, podendo aumentar o tempo em mais 5 minutos se for necessário. Eu queria estabelecer um teto com vocês de no máximo até 10h30 para os comunicadores, de no máximo até 10h30, porque depois começa a esvaziar o salão de atos. Então, a primeira comunicação é do José Arthur Gonçalves. A comunicação é o coro dos anjos, a hierarquia celeste e a verticalização social na Idade Média. Boa noite. Que público frio, poxa vida, eu tô aqui debutando, vocês, boa noite. Boa noite. Bom, eu vim aqui apresentar a comunicação da minha pesquisa, que estou no seu início de desenvolvimento. E essa comunicação, ela visa elencar algumas das questões que nós abordaremos no transcorrer da nossa pesquisa, a qual tem por objetivo analisar a correlação entre as hierarquias celeste e terrestre na sociedade medieval, tomando por objeto de reflexão a hierarquia angélica e o conjunto da sociedade que formula o discurso de uma hierarquia angelical. Nessa comunicação, nós estaremos sobre 3 questões fundamentais ao nosso ver. Primeiro, a questão da hierarquia e das hierarquias para a sociedade medieval. Segundo, a gênese da hierarquia angélica na sociedade medieval. E, como terceiro, a apropriação do discurso que a sociedade medieval realiza. Então, a questão relativa à hierarquia tem 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a concepção de hierarquia para a sociedade medieval é uma concepção hierofânica, ou seja, a hierarquia para a sociedade medieval é uma manifestação do sagrado. Essa é a concepção que até mesmo o Pseudo-Diniz, um autor do século V, fim do século V, início do século VI, ele nos diz que dizer hierarquia significa dizer uma ordenação perfeitamente santa. E essa noção ela se estende por toda a Idade Média. Então, para o homem medieval, para a sociedade medieval, a hierarquia ela é uma manifestação do sagrado. E nós vemos que, então, essa manifestação hierofânica, como é a visão do homem medieval sobre a hierarquia, ela vai se estender em dois tipos de hierarquia. Uma hierarquia celeste e uma hierarquia terrestre. A hierarquia celeste é um discurso que a sociedade medieval vai elaborar é um discurso ideológico que a sociedade medieval realiza. É um discurso que tenta ser globalizante, que tenta explicar a hierarquia terrestre, que tenta explicar a sociedade da Terra com a hierarquia dos anjos, com a hierarquia do céu. Então, para a sociedade medieval, a hierarquia é hierofânica e existe uma relação de homologia, existe uma relação de equivalência entre hierarquia terrestre e hierarquia celeste. Bom, nós vamos tratar, na nossa pesquisa, da hierarquização dos anjos e o reflexo social existente nesse discurso de hierarquia. Então nós temos que ver qual a origem, qual a gênese desse discurso. Então os anjos, eles estão presentes nas Sagradas Escrituras, eles estão presentes na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós temos mais ou menos 400 citações de anjos, na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento.
Só que existe um fenômeno. No Antigo e Novo Testamento, os anjos eles aparecem desarranjados. Eles estão subordinados a Deus, que é o Criador, e eles na posição de criaturas estão subordinados a esse Deus, mas não existe uma hierarquia vertical dos anjos. Existem citações que falam que os anjos, alguns têm poder sobre os outros, mas não existe especificado na Bíblia uma hierarquia, onde o querubim manda no serafim, o serafim manda no arcanjo, no trono. Não existe uma hierarquia vertical. E essa hierarquia vertical no coro dos anjos vai ser formulada mais ou menos no século V ou VI, por um autor chamado Dionísio, Pseudo Dionísio, devido que a obra foi atribuída a esse Dionísio. Nós vamos utilizar aqui, em vez de ficar dizendo Dionísio, nós vamos usar Diniz, que é a tradução portuguesa do nome Dionísio. Bom, então esse Pseudo Diniz, ele, segundo a tradição cristã, ele foi convertida no Areópago por São Paulo Apóstolo, mais ou menos no século I. A obra que nós tratamos, que nós temos como fonte primária, que é o Tratado da Hierarquia Celeste, ele foi escrito, como já disse, no século V ou VI, e foi escrito por um autor grego, e foi atribuído a esse Diniz, a esse homem que foi convertido por São Paulo Apóstolo. Então, aí nós vemos que um autor grego do século V escreveu uma obra atribuindo a um autor do século I, que foi convertido por São Paulo, como já disse. Aí tem questão, é interessante observar a questão do autorictas, da autoridade que um autor utilizou. Bom, e essa questão de formulação de um discurso, essa formulação desse discurso de hierarquização dos anjos, nós temos na nossa pesquisa uma preocupação em analisar qual é a fundamentação social dessa formulação, desse discurso de hierarquização dos anjos. Nós temos como objetivo, como já foi dito, analisar em que ponto essa hierarquia celestial, essa hierarquia dos anjos, foi feita para justificar uma hierarquia terrestre. Então, como eu já disse para vocês, esse discurso de hierarquização dos anjos é um discurso ideológico. Mas nós temos que ver que existiu todo um percurso que esse discurso teve durante a Idade Média. Então, nós vemos que ele foi escrito aproximadamente no século V, VI, atribuído a um autor do século I, só que ele foi traduzido para o latim na Idade Média, no século IX. Então, aí nós observamos que a obra ela ficou desativada aí do século V, escrita em grego, do século V ao século IX. E por motivos que não sabidos, essa obra ela serviu na Idade Média, ela foi reativada no século IX, século IX e X, e teve penetração no pensamento medieval a partir do século XII. Então, nós vimos que esse discurso, que foi escrito no início, na Alta Idade Média, ele vai ser, durante a época do feudalismo, o discurso que vai fundamentar a sociedade de três ordens: os laboratores, oratores, belatores, que trabalham, os que rezam, os que oram. Ele vai servir como um discurso ideológico. Ele vai, então, no século IX, ele vai justificar, ele vai servir como justificativa, como sustentáculo ideológico para a sociedade trinitária, hierarquizada. E temos como questão, visto que a obra ela tem um longo percurso, analisar a sua apropriação, desde a sua gênese até o fim da Idade Média. Se ela vai ter a mesma significação social que teve na sua gênese, na Alta Idade Média, se ela vai ter essa mesma significação durante a época do feudalismo. Então a gente está preocupado com isso. Analisar até que ponto